Olá, turma, bem-vindos de volta. Hoje a nossa aula começa com uma pergunta. Vamos conviver mais com o inglês? Bom, gente, algumas pessoas têm muita dificuldade de aprender o idioma e até mesmo as coisas mais simples. Mas eu garanto a vocês que vocês irão aprender mais a partir do momento que vocês estiverem convivendo mais também com o idioma, com o inglês. Então, hoje eu selecionei alguns conteúdos que, para nós, vai ser interessante que a gente estude eles em conjunto, devido a um tipo de atividade que eu irei fazer com vocês posteriormente. Para início da nossa aula, eu selecionei 3 conteúdos, que são materiais escolares, que é um assunto muito básico e talvez vocês nem conheçam. As cores, algumas cores, não são todas, e algumas preposições de lugar. Então, vamos ver conteúdo por conteúdo, certo? De maneira que vocês entendam bem cada um deles. E após, eu irei explicar como a gente vai fazer essa junção desse material todo, ok? Mas para começo de conversa, vamos conhecer alguns materiais escolares. Gente, eu coloquei uma lista com alguns materiais escolares. É claro que não tem todos, mas eu selecionei alguns. À medida que a gente for estudando, à medida que a gente for tendo os nossos encontros aqui, a gente vai vendo mais conteúdo. Então, para começo, para que não fique muita coisa de uma vez só, eu selecionei alguns materiais escolares. Vamos ver a lista. Aqui eu coloquei 9 materiais. Vamos fazer a leitura de cada um deles. Aqui, ó, primeiro item, pencil, que é o lápis. Pen, que é a caneta. Notebook, que é o caderno. Ruler, régua. Ficou bem apagadinho aqui, mas dá para ver. Book, livro. Color pencil, seria o lápis de cor. Eraser, borracha. Sharpener, apontador. Scissor, tesoura. Temos mais alguns. Vamos fazer a leitura deles. Pencil case, que é o estojo escolar. School bag, seria a mochila. Gente, com esses materiais eu quero que vocês estudem, memorizem cada um deles, o nome e a tradução, porque em outro momento vocês vão precisar saber nome por nome do material em inglês, certo? Eu irei perguntar em algum momento, em uma atividade escrita ou ao vivo, e aí vocês irão ter que me dar o nome do objeto em inglês. Então, vocês estudem, memorizem, pratiquem a pronúncia de cada item, certo? E então, volte à aula quantas vezes vocês quiserem para ouvir as pronúncias. E memorizem, ok? É a minha dica. Para que a gente passe para o próximo assunto, né, eu já deixo avisado a vocês o seguinte. Vocês irão usar esse conteúdo em conjunto. Então, como nós vimos, nós iremos estudar materiais escolares, cores e algumas preposições. Então, memorizem os materiais escolares, porque agora a gente vai ver uma lista de cores. Como eu já disse também no caso dos materiais escolares, não são todas, claro, não são todas, são muitas cores, mas eu selecionei aqui algumas. Então, vejamos uma pequena lista com as cores em inglês, ok? Bom, as cores selecionadas nesse quadro são yellow, amarelo, blue, azul, white, que é o branco, gray, cinza, brown, marrom, black, preto, pink ou rose,
Vocês têm as duas opções para dizer o rosa. Ou você diz pink, que é a mais conhecida, ou rose. Eu particularmente não uso muito rose, porque o rose também pode ser entendido como rosa, aquela flor, certo? Então, eu prefiro que usem pink. Purple, que é o roxo. Green, que é o verde. Red. Gente, não diga red. Não diga red quando você quiser se referir ao vermelho. Porque red é cabeça, certo? Red é cabeça. A pronúncia ela modifica. O vermelho é red. Orange. Laranja. E temos o golden, que é o dourado. Da mesma maneira que eu falei para vocês memorizarem os materiais escolares, eu falo para vocês também. Gente, memorizem as cores, elas vão ser usadas em conjunto. Então, vocês memorizem as cores nome por nome, em inglês e português, porque em algum momento a gente vai fazer a junção desses conteúdos e vai ficar bem interessante. Ok? Vamos para o próximo. Se liga na dica. Bom, gente, a dica eu já praticamente dei para vocês. Seria memorizar cada conteúdo para que em um momento de junção deles vocês já estejam bem preparados. Então, para finalizar o nosso pacote de conteúdo para a nossa aula de hoje, nós iremos ver algumas preposições de lugar. O que são preposições? Gente, preposições são palavras que elas nos dão direção de algo. No caso de preposições de lugar, elas vão indicar onde um objeto está em relação a outro. Nesse caso, nós temos aqui 9 preposições que irão ser usadas em conjunto com o restante dos conteúdos e que irão nos dar direção de um objeto em relação a outro. Então, vamos fazer a leitura. Aqui, a primeira preposição, behind, que é atrás. É sempre o bichinho aqui, eu acho que é um lemure, em relação à bola, certo? E não a bola em relação ao lembre, é o contrário. Beside, que é ao lado. Vocês podem ver que ele está aqui ao lado da bola. Temos em cima, on, em cima. Temos aqui under, embaixo. Between, entre aqui, ó, ou no meio. Gente, between quer dizer entre, porém tem outro entre que também se refere a uma direção entre um objeto e outro, uma posição entre um objeto e outro. Porém, o between, ele quer dizer entre duas coisas, quando o objeto está no meio de duas coisas. Tem outro entre, que não está aqui, mas que é o among, que ele significa entre, que é no meio, só que no meio de vários. Então, por hora, memorizem between, quer dizer entre dois. Temos a preposição in, quer dizer dentro. Podem prestar atenção aqui que o lembre está dentro da caixa, realmente dentro. Certo? Não está em cima, está dentro. A próxima, in front of, quer dizer em frente. Near, quer dizer perto. Ele não está ao lado, nós temos um espaço, ele está perto, ele está próximo. Vamos dizer perto, porque próximo tem outra, next to. Então, vamos dizer perto, near. E temos a última preposição aqui da nossa lista, que é above, que é acima. Gente, esse acima, ó, se liga que ele não está grudado na bola. Ele está como se fosse flutuando acima da bola. Então, tem essa diferença de acima e em cima, certo? Sob e sobre. Bom, visto algumas das preposições, como eu falei, nós iremos ver o conteúdo em conjunto.
Então, como será essa aula em conjunto? Eu vou explicar mais ou menos como será, para que em outro momento a gente faça uma atividade em relação à junção de materiais escolares, cores e preposições. Bom, com os materiais escolares, nós teremos uma atividade que seria bem interessante que a gente tivesse junto, né? Que a gente estivesse interagindo pessoalmente para que a gente fizesse uma atividade bem feita, como eu gosto de fazer com esses conteúdos, porque interagimos muito quando estamos juntos. Então, por hora, a gente vai ver outro tipo de exercício. Mas será assim, por exemplo, eu vou voltar um slide aqui para explicar mais ou menos como a gente vai usar as cores. Nós temos aqui, ó, materiais escolares. Nós temos aqui, ó, uma tabelinha, uma cartelinha de lápis de cor aqui, ó, certo? Vamos supor que eu pegue um lápis desse aqui, qualquer um deles, e aponte para você. E eu pergunto, que cor é esse lápis? What color is this pencil? E aí você vai me dizer a cor do lápis. Por exemplo, this pencil is red. This pencil is black. E assim por diante. Ok? Então, mostrar cada um dos objetos e vocês teriam que me dizer a cor de cada um deles, só que em inglês. Ok? Aqui está novamente a tabela de cores. Vocês podem dar uma olhadinha, memorizem a pronúncia de cada palavra, certo? De cada cor em inglês, justamente porque eu posso perguntar também o nome de cada material, né? Mostrando a foto, e também a cor deles, a cor de cada um. Por exemplo, what color is this pencil case? E aí vocês vão dizer, the pencil case is gray, é cinza. Okay? The school bag is black, a mochila é preta. Ok? Será mais ou menos assim. E em relação às preposições, que são essas, eu irei perguntar a vocês onde o objeto está em relação a outro. Como, por exemplo, nas figuras aqui que nós temos. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar um lápis e colocar embaixo da mochila, e aí eu pergunto, where is the pencil? E aí você vai dizer que o lápis está embaixo da mochila. The pencil is under the school bag. Ok? Pode parecer um pouquinho difícil, mas quando a gente tiver no exercício, quando a gente tiver alguns exemplos diferentes, vocês vão começar a entender e vão participar da melhor forma, tenho certeza. Ok? Então, enquanto a gente não tem essa interação pessoalmente, nós iremos ver apenas alguns exercícios com as preposições de lugar, certo? Selecionei aqui algumas questões e essas questões serão feitas desde já, porque não exige muita interação, ok? Vejamos as questões. Atividade 1. Escreva a preposição adequada para cada situação. Gente, nesse caso aqui, nós temos um ratinho, certo? E eu quero saber a posição dele em relação à caixa. Onde é que ele está em relação à caixa? Where's the mouse? Onde está o rato? E aqui nós temos uma resposta. E aqui nesse espaço, nessa linha, vocês vão me dizer que preposição vocês iriam usar para essa situação. Seria it is. Onde é que o ratinho está em relação à caixa? Ele está dentro da caixa, né? Qual é a preposição que significa dentro? Então, vocês vão colocar a preposição dentro aqui, ó. Vocês podem voltar nas preposições e ver, ó, procurar que preposição é dentro. Aí vocês vão achar, ó, in. In quer dizer dentro. Então, ficaria it is in the box. O ratinho está dentro da caixa. Próxima questão. Where's the mouse? Onde está o rato? E agora ele está em cima. Ele está em cima ou acima? E aqui, where's the mouse? Onde está o ratinho? E agora, onde é que ele está? Então, vocês vão colocar cada preposição nesse espaço. Ok? Sendo a preposição adequada. Prestem bem atenção. Atividade 2. Observe as imagens e responda.
Agora, gente, vocês vão observar, no caso, né, dessa primeira figura aqui, ó, a corujinha, ela está onde em relação à caixa? E na segunda também a corujinha em relação à caixa. Já nesse aqui é o bonequinho em relação à caixa, ok? Primeira questão, onde é que a corujinha está? Ela está in, letra A, ela está on, letra B, ou ela está under, letra C. Então, vocês vão ver que ela está em cima da caixa, né? Qual dessas preposições quer dizer em cima? Aí vocês vão e marca a opção correta. Gente, essa atividade, ela é para ser feita a partir de quarta-feira, certo? Eu não quero que vocês façam ela amanhã, eu quero que vocês façam quarta-feira, com prazo de até sexta-feira. Ok? Vocês vão pegar e copiar no caderno as questões e as respostas da atividade 1, as questões e as respostas da atividade 2. Ok? Bom, fazendo isso, vocês me enviam até a sexta-feira, certo? Podem mandar quarta, quinta ou sexta. E aí, em outro momento, a gente faz a correção. Ok? Até mais e bons estudos.